Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como avaliar um fundo de papel. Então vamos aqui direto ao ponto, vamos falar dos principais critérios para você fazer uma boa análise. Vamos começar pelo histórico. Então, o ideal é sempre você observar o histórico do fundo e comparar com o índice de referência, que no caso é o IFIX. Então, sempre que você for analisar um fundo imobiliário, não faz sentido você comparar o retorno dele com ações e com índices ligados a ações. Você tem que comparar, de fato, com o índice de referência dos fundos imobiliários, que é o IFIX, porque esse índice ele pega as características dessa classe de ativo. Então, é o que faz sentido. Se você quer ativos que não se comportem como um fundo imobiliário com altas explosivas, então você tem que colocar seu dinheiro em outra classe. Para fundos imobiliários, o que a gente espera é um retorno com uma maior previsibilidade. Então a gente não espera altas explosivas e o foco principal é a renda mensal e a preservação do patrimônio. Então vamos lá, vamos começar aqui já abrindo um relatório gerencial. Eu vou trazer para vocês o relatório do KNSC11, que é um bom fundo imobiliário, um fundo de qualidade, de uma boa gestora. Então, a gente vai começar aqui falando do histórico. Geralmente, pessoal, a Kinea não coloca dentro do relatório os retornos, o retorno total, mas dá para a gente ter uma ideia aqui através de sites como o Investidor 10, onde você consegue acessar isso com facilidade, então você não vai ter muito trabalho. A gente consegue visualizar logo de cara no relatório o início do fundo. E para acessar esse relatório, pessoal, não tem complexidade, basta você digitar no Google o relatório gerencial KNSC11 e assim você vai localizar o relatório de qualquer fundo imobiliário. E aqui a gente tem o início do fundo, que é 28/10/2020. Então vocês podem ver que é um fundo que tem um tempo já de mercado, mas ele é relativamente recente. Os fundos que têm um histórico melhor para avaliação são fundos de mais de 10 anos, que aí a gente tem um histórico mais sólido, mas é um fundo que iniciou em 2020, tem um histórico legal já dá para a gente ver bastante coisa do desempenho, do trabalho da gestão também. Então vamos aqui direto no Investidor 10 para a gente visualizar um pouco do histórico. Olha só, se a gente abrir o site, vocês conseguem ver aqui que estou pesquisando KNSC11. E primeiro ponto, pessoal, que vocês vão avaliar é o retorno total. Então, olha só, a gente está querendo ver o histórico. É um fundo que começou em 2020, então 5 anos aqui basta para a gente verificar isso. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, você teria R$ 1.629,91. E aqui a gente consegue comparar com os principais índices de referência. Olha só, comparando com o IFIX, a gente vê que o fundo ele teve um desempenho bem acima da média do mercado, então é bem positivo. Mas é lógico também que a gente espera que esse fundo imobiliário ele ganhe do ICDI e do IPCA. Por quê, pessoal? O fundo tem que bater a inflação, tem que ter um rendimento acima da inflação para ser viável. Se não supera a inflação, é mais interessante você deixar seu dinheiro num título de renda fixa atrelado ao IPCA, no próprio Tesouro Direto, que é um título de baixíssimo risco, que vai render IPCA mais uma taxa. Então, o objetivo aqui é sempre que esse fundo ele tenha uma entrega superior ao IPCA e ao CDI. Só que a gente tem que entender também o cenário do mercado. Então, quando a gente vê um mercado num cenário de juros elevados, e principalmente quando você comprou esse fundo imobiliário com juros mais baixos e os juros foram aumentando, é natural que a renda variável seja penalizada e o retorno desse ativo de renda variável ele não seja tão bom. Então, nesse ponto aqui, é claro que a gente espera que o fundo ele consiga superar o CDI, mas faz todo sentido aqui esse desempenho, ele supera por pouca coisa, vocês conseguem ver aqui, e faz todo sentido por a Selic estar bem alta. Agora, no momento de queda da Selic, a tendência é que o fundo ele comece a descolar do CDI, ele comece a entregar um retorno superior ao CDI, e esse é um movimento natural de mercado, vocês também têm que ter esse entendimento.
não quer dizer que toda aplicação de renda variável vai disparar quando a Selic cair e, consequentemente, o CDI. Isso depende da qualidade do fundo, mas aqui a gente está falando de um bom fundo. Então, histórico muito positivo. Se a gente pegar os 5 anos, não é o cenário ideal que eu falei de 10 anos mais, que é um histórico longo, mas 5 anos é um bom histórico, é um bom período de avaliação. E o fundo vem trazendo uma entrega bacana. Então, primeiro ponto aqui, que é o histórico, a gente já conseguiu visualizar e vocês viram que é muito simples. Então, vamos voltar aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar da qualidade do relatório. Isso aqui é basicamente leitura. Não, a gente não precisa ficar apegado aqui nessa questão. O entendimento. Se você consegue entender com facilidade, é porque o relatório é bom. E o foco, inclusive, desses relatórios que a gente vê dos fundos imobiliários é que eles sejam realmente simples. Por quê? Por que a gente espera isso? Porque a maioria dos investidores de fundos imobiliários, eles são pessoas físicas. Então, é ideal que qualquer pessoa consiga entender facilmente esse relatório, que ele seja escrito de uma forma simplificada, técnica também, na medida do possível. Mas vamos lá, vamos passar para o outro item, vamos falar da estrutura do portfólio. Isso aqui é muito importante nos fundos de papel, então olha só, vamos lá, abrir novamente o relatório para a gente ter mais informações. Vamos voltar aqui. Aí aqui, pessoal, a gente volta no relatório e a gente vai verificar o portfólio, como que ele funciona. Então, aqui dentro do portfólio, a gente tem algumas informações aí muito importantes, que é a alocação por setor. Então, aí vocês podem ver que 5,8% é outros, tem shoppings, residencial pulverizado, logístico, residencial e escritórios. Aqui, pessoal, a gente está falando de segmentos que são bem tranquilos e sempre você vai observar isso. Geralmente, no caso dos fundos de papel, os que tomam mais risco, eles têm o patrimônio muito atrelado à multipropriedade. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque são segmentos mais arriscados. Multipropriedade, hotelaria, etc. Aí a gente consegue já ver os indexadores. Isso aqui é muito importante para a sua estratégia de investimento. Então, aqui a gente tem IPCA 56,5%. Então, se você quer proteger seu patrimônio da inflação, faz sentido você ter fundos que eles têm títulos que tem como indexador principal o IPCA, mas quando a gente fala desse fundo aqui, que é o KNSC11, ele tem um portfólio mais equilibrado entre indexadores, é uma estratégia aí que não foca em um único indexador, apesar de ser majoritariamente atrelado ao IPCA, a gente tem 39% de CDI. Eu gosto bastante disso, mas é o caso aqui de avaliação e da sua estratégia. Então, se você já tem um fundo imobiliário muito atrelado ao CDI, você pode buscar outro mais atrelado ao IPCA. Então, isso aqui vocês conseguem visualizar dentro do relatório também. E quando a gente fala aqui da estrutura do portfólio ainda, ponto muito importante é vocês avaliarem aí todos os títulos. Então, vocês têm que verificar todos os títulos aqui, um por um, e aí vocês vão observando. E aí todo esse detalhamento, pessoal, vocês conseguem acessar aqui dentro do relatório gerencial. E aí, olha só, vamos falar ainda da carteira. A gente tem como CRIs aqui, a grande maioria da exposição do fundo. Então, a gente tem 42,3% de CRIs atrelados a CDI+, 62,2% inflação mais. Tem cotas de fundos imobiliários, LCI, tem esse percentual aqui em caixa. Então, pessoal, isso aqui é um ponto sempre de avaliação. Nem todo fundo vai ser exposto a CRIs majoritariamente, nem todo fundo de papel. Apesar de que a maioria vai ser sim, mas alguns podem ter mais LCA, podem ter cotas de outros fundos imobiliários, podem ter outras estratégias que aí você consegue ver aqui na estrutura do portfólio. Então, aqui a gente consegue verificar também a taxa média aqui de retorno. Então, aqui a gente tem CDI mais 3,10, inflação mais 10,66, 97% isento de GR. São todas informações que vocês conseguem acessar facilmente.
Aí depois que você visualizou toda essa estrutura aqui e verificou se faz todo sentido para a sua estratégia, a gente volta aqui para observar também as taxas. Os indexadores a gente já viu. Os indexadores aqui é bem simples, bem fácil de verificar. Então, geralmente vai ser rápido essa avaliação aqui. As taxas, vamos lá, vamos voltar para o relatório para a gente colher mais informações. Olha só, as taxas que a gestão cobra, a gente tem aqui de fácil acesso. Geralmente na primeira página já a gente visualiza. Então é 1,20% ao ano de taxa de administração e não tem performance. Um ponto que acaba me incomodando em alguns fundos é uma taxa de performance de 20% que eles cobram. E alguns desses fundos eles cobram esse 20% em cima de, vamos dizer assim, de um critério que seja simples, muito simples de atingir. Então, quando um fundo ele cobra uma taxa de performance de 20%, como muitos fazem, eu espero pelo menos que eles coloquem como meta para cobrar essa taxa algo que seja acima da média, algo que seja não tão simples de atingir. E aí vocês conseguem visualizar também avaliando o relatório. Aqui a gente não tem, então é bem positivo, tanto que a Quinela se destaca como gestora nesse ponto. E aí, pessoal, por último, a gente tem a qualidade dos títulos. Então, vocês vão visualizar se esses títulos eles são bons. E aqui a gente vai aprofundar um pouco. A avaliação de fundos de papel, ela não é uma avaliação complexa. Eu digo até que a avaliação de fundos imobiliários, ela não é complexa, é bem simples aí de você entender e tomar as melhores decisões. E aí, quando a gente vai visualizar a qualidade dos títulos, para entender melhor o portfólio, aí basta a gente descer um pouco aqui, a gente tem acesso a todo o detalhamento. Olha só. Aí, pessoal, a gente tem que verificar se a carteira ela é muito concentrada. Eu não gosto de carteiras muito concentradas, mas faz sentido em alguns casos, que são fundos muito criteriosos e que eles estão expostos a títulos de altíssima qualidade. Mesmo assim, é um risco maior. Aqui, pessoal, no KNSC 11, a gente consegue ver que ele é bem pulverizado. Então, são os títulos aqui, eles representam uma pequena porcentagem do patrimônio líquido da carteira. Aí você vai sempre geralmente acessar essa informação aqui na última linha. Então, olha só, provavelmente o título que tem aí o maior percentual é esse, 3,4%. E aí todos os outros aqui é um percentual menor, olha só. E aqui a gente consegue verificar também o emissor, o indexador, a gente tem um indexador de cada título, então os principais aqui são todos IPCA+. Então a gente tem alguns títulos bem, com rentabilidade bem agressiva, ó, IPCA mais 8, IPCA mais 9,5, IPCA mais 9. Então a gente vê que é um nível de risco talvez razoável ou foi uma compra bem favorável, no momento bem oportuno, tá? E aí a gente consegue verificar também o devedor aqui. Vocês têm o saldo de aquisição, enfim, tem diversas informações aqui, mas o ponto principal que eu gosto de visualizar é o percentual na carteira, aqui nessa parte, porque a gente geralmente no relatório sempre vai ter o detalhamento desses CRIs abaixo. Então vocês vão descendo aqui, vocês vão ter esse detalhamento. Ó. A gente tem residencial, aí eles vão falando, ó. O CRI é baseado no desenvolvimento do projeto, tal, 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 tal. E isso aqui também é muito importante, as garantias. Então, aqui eles falam das garantias, uma por uma. A operação possui como garantias a alienação fiduciária dos terrenos. Então, aí ele fala aqui para você, ó, o AF é referente à alienação fiduciária. E aí a gente tem aqui também cessão fiduciária dos recebíveis oriundos das vendas das unidades, que é o CF, e oriundos das vendas das unidades do projeto e aval dos acionistas. Aí por último a gente tem aqui o aval, são as informações que estão aqui no relatório. Aqui, pessoal, acaba ficando um pouco vago, a gente não tem
uma informação tão clara, mas eles transmitem isso aqui que tem garantia. O LTV também é muito positivo. O LTV mostra, na verdade, que essas garantias, quanto essas garantias representam com relação à dívida. Então, se elas conseguem cobrir essa dívida, o LTV de 50% ele representa o dobro do débito. Então, nesse sentido aqui, quanto menor, melhor, tá? Então, a gente tem aqui 65%, 75%. Então, sempre quanto menor, melhor. Igual esse caso aqui, mas se a gente vê 75%, 65% também é ok. Tem bastante garantia, é bem positivo. E aqui, olha só, a gente tem também boas garantias. E aí eles vão falando no geral, mesma coisa, o AF, CF, aval. Aí vocês vão lendo aqui e vocês vão verificando o que é cada informação mesmo do relatório. Olha só. Esse CRI é baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por imóveis residenciais, tal. A carteira que lastreia o CRI é multidiversificada e com LTV baixo, 40%, possuindo risco de crédito adequado. Além disso, o CRI adquirido tem natureza sênior na estrutura de subordinação, trazendo um nível de proteção relevante. Aí eles mostram aqui subordinação porque o CRI ele tem natureza sênior. Isso aqui é algo para outro vídeo, para que vocês entendam essa questão aqui. Mas aí vocês têm que ver que já é algo positivo mesmo. A gente está vendo um LTV de 40% e tudo aqui tem garantia. Tudo aqui tem alguma garantia, pelo menos. Aí, pessoal, depois que você avaliou item por item, viu as garantias no geral, é interessante também você visualizar as garantias daqueles títulos que têm maior representatividade no portfólio. Então, você consegue puxar aqui qual que é o CRI que tem a maior representatividade, e aí você consegue observar lá quais são as garantias e todo esse detalhamento aqui, todas essas informações. E basicamente é isso. Aqui você já fez uma boa análise, você conseguiu visualizar os principais pontos aqui desse fundo imobiliário. E quando se trata aí de fundos imobiliários de papel, realmente o ideal é você ter esse critério, você tomar cuidado com fundos que pagam muito, que pagam dividendos muito elevados, porque geralmente eles vão tomar um risco maior. Além disso aqui, pessoal, que a gente está vendo, que eu mostrei para vocês, o LTV e essas informações aqui de garantia, geralmente tem o rating, que são agências que definem esse rating, que é o nível de risco dessas empresas, desses emissores, na verdade. E dentro desse nível de risco, pessoal, sempre o A é um bom nível, um nível de risco baixo, um nível de possibilidade de calote baixo, na verdade. Então, sempre que tiver o rating, vocês sempre buscar ali o A, de preferência a sequência de 3 As, enfim, aí tudo que tiver o A é positivo e se preocupar sempre aí com o B e C. Lembrando que isso também não é garantia de nada, mesmo empresas e emissores classificados ali com A, eles podem dar calote, mas o nível de risco acaba sendo menor, de acordo com essas avaliações, então também é algo positivo. Olha só, aqui a gente já conseguiu visualizar as principais informações e já seguindo esse passo a passo que eu mostrei para vocês, vocês vão realizar uma boa análise. Então, o primeiro ponto aqui é sempre observar o histórico, pois a qualidade do relatório, se as informações estão claras, a estrutura do portfólio, verificar as taxas e os indexadores, verificar se essas taxas elas não são abusivas, não são taxas muito elevadas para fundos que talvez não tenham uma entrega tão legal. Os indexadores vai depender da sua estratégia, do que você procura. Aí você pode ter um fundo mais atrelado ao IPCA ou mais atrelado ao CDI, vai de acordo com os seus objetivos, se é se proteger da inflação ou talvez ter acesso a um fundo mais seguro.
E com relação à qualidade dos títulos, é todo aquele ponto que eu mostrei para vocês de ler mesmo o relatório, verificar todas as informações que estão disponíveis, as garantias, verificar se a carteira não é muito concentrada, se a carteira for muito concentrada, verificar se os títulos têm altíssima qualidade para valer o risco maior que você está tomando, e assim você já consegue fazer uma ótima análise de fundos de papel. Bom, pessoal, lembrando que esse vídeo também não é recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.